Fala fera, ou fala em feras, tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado no clima e no pique, com Goiás do Fala Fera, é o terceiro vídeo da sexta-feira, e aí a passagem bíblica do mesmo, hein? Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e o afirmamento anuncia as obras das suas mãos, palavras do Senhor, graças a Deus, Salmos 19:1. Galera, para quem acompanhou o vídeo de hoje, da hora do almoço, meio-dia, a dinâmica dos vídeos aqui no Fala Fera mudou, tá? A sessão de abraços, saudações esmeraldinas no final de cada vídeo. Então, de agora em diante, eu vou entrar já no vídeo direto com as informações. Tentar trazer uma maior agilidade nos vídeos aqui no Fala Fera, beleza? E aí, esse vídeo aqui, ele é totalmente voltado para o fato que aconteceu hoje lá na sala de imprensa do CT do Goiás, né? Vários internautas me mandaram perguntas, ouvintes, o que aconteceu, e aí eu vou relatar o que eu vi, e ouvi, é claro, vou trazer o meu sentimento, o meu feeling com relação a tudo o que aconteceu hoje pela manhã lá no CT do Goiás. Para quem quer informações com relação à escalação, a viagem para Belém, a novidade no time, né, na escalação do Mancini, detalhes da viagem, da programação. O Mancini vai liberar jogadores que estão no profissional para a decisão do Sub-20, quarta-feira que vem em Criciúma, contra o Criciúma. Todas essas informações no vídeo, né, da hora do almoço de hoje, meio-dia. Inclusive, direto o vídeo lá do CT do Goiás, tá? Pra quem não viu, dá uma clicada no mesmo. O vídeo de hoje, meio-dia, direto do CT do Goiás, essas informações. Então, esse vídeo aqui agora é totalmente voltado para o fato dessa manhã lá na sala de imprensa. E aí, deixa eu começar a relatar desde o início. Até envolvendo eu, tá? Eu já falei várias vezes que eu moro aqui na Vila Jaraguá. Para quem não sabe aonde fica, a Vila Jaraguá é pertinho do Crimea Leste, pertinho da Pecuária. Beleza? E aí, pessoal, se eu sair de casa, horário tranquilo no trânsito, em 30 minutos eu chego no CT, lá no Parque Anhanguera. Mas as coletivas pela manhã, que são realizadas às 8 horas da manhã, se eu sair de casa às 7h30, devido ao rush, a Marginal Botafogo, a 44 aqui do lado, agora também tô tendo a Pecuária aqui do lado, né? Enfim, eu não chego lá 8 horas. Se eu sair 7 horas da manhã, talvez eu chego lá 8 horas. Se eu sair 6h30, vou chegar lá com certeza até 8 horas, tá? Mas vou pegar um certo trânsito. E aí eu prefiro fazer o seguinte, acordo 5 horas, faço a minha oração, tá? Tomo meu banho, pego o carro 6 horas. 10 para 6, 6 horas, tô no carro, acelero pro Parque Anhanguera. Marginal Botafogo, T63, tô lá no Parque Anhanguera. Chego lá 6h30. E aí eu vou para uma panificadora que fica numa rua paralela ao CT do Goiás, tá? E lá eu tomo o meu café da manhã. É lá que eu tomo o meu café da manhã. Fico lá até umas 6h50. 6h50, 6h55. Tomei o café da manhã, pego o meu carro e vou pro Parque Anhanguera. E vou pro CT do Goiás. Vocês podem perguntar ao senhor Manuel, que é o porteiro lá do CT, tá? Ele é testemunha disso. E isso aconteceu hoje. 7 horas estava lá no CT já. E aí eu vou na portaria, dou um bom dia pro seu Manuel, pergunto se eu já posso entrar no CT ou não, se já tem autorização ou não. E aí isso sempre acontece, galera, em coletiva pela manhã. Essa é a minha tônica, essa é a minha logística. E sempre quando eu chego lá no CT 7 horas da manhã, o Fernando Lima já está no CT. Inclusive, isso aconteceu hoje. Quando eu cheguei lá, dei um bom dia pro seu Manuel. Seu Manuel, e aí, papo, tudo bem? Fernando tá na área? Tá. Posso entrar então? Pode entrar. Aí eu já entro, para quem acompanhou meu Instagram profissional, hoje eu vou lá pro gramado, vou direto pro gramado, faço lá o vídeo, mostrando a placa da Vedacil. Tem hoje no meu Instagram profissional. Até o horário da filmagem. Né? E aí, do gramado eu corro para a sala de imprensa, até fiz no meu Instagram profissional o registro lá do painel, do backdrop da sala de imprensa, ressaltando a Vedacil, que é parceira do Goiás, ok? Beleza. Galera, 7h10 eu já estava na sala de imprensa e lá já estava o Fernando Lima, testando os equipamentos. E toda santa coletiva, o Fernando faz isso.
Toda santa coletiva, o Fernando faz isso. Com uma boa antecedência, ele vai até a sala e testa os equipamentos. Inclusive com o pessoal da TI do Goiás, se não estou equivocado. Então, isso aconteceu hoje. Certo? E tem uma outra situação. O porquê que eu estou relatando isso aqui? Eu vou falar dos dois lados, tá? Não, dos três lados. Fernando Lima, Mancini e também Goiás. Fernando Lima, Mancini e Goiás. Então, primeiro, eu estou abordando a situação do Fernando, porque eu vi várias críticas com relação ao Fernando Lima na internet. Né? E aí, eu não estou aumentando, não estou inventando nada. Tudo que eu relatei até agora é fato. Ok? Então o Fernando testa o equipamento. E hoje, de 7h10 da manhã, ele já estava na sala de imprensa testando o equipamento. Testou, ok? Aí ele vai lá no vestiário e traz o convidado para a coletiva. E hoje foi o Mancini. Ok? A coletiva foi iniciada. A coletiva não começou com a minha pergunta. Ela foi iniciada. O primeiro que perguntou foi o Vitor Pimenta, do Descentralizados. Depois dele, o Caio Munife, da PUC TV Rádio Bandeirantes. Depois, o Vitor Hugo, lá da Jaime Câmara, da Globo, do Globo Esporte, né? O Vitor Hugo, que vira e mexe, tá assistindo meus vídeos aqui. Ô, Vitor, abração pra ti, cara. Obrigado pelo bate-papo hoje lá no CT, fera. E aí, o quarto a perguntar foi o da Onda, o Edson Júnior, da CBN Globo. E eu era o quinto a perguntar. Eu gosto de encerrar a coletiva, eu não gosto de ser o primeiro. Eu era o quinto a perguntar. E aí, quando o microfone chegou em mim, nas minhas mãos, ok? Até então, estava fluindo normalmente a coletiva. O Pimenta perguntou, o Caio perguntou, o Vitor perguntou, o Júnior perguntou. Quando o microfone chegou na minha mão, e o Mancini estava acabando de responder o Edson Júnior, durante a resposta do Mancini para o Júnior, tá? No que o microfone chegou na minha mão, o Fernando me deu o toque. André, espera um pouquinho aí, não faz a pergunta de imediato não, porque travou aqui. O sistema travou. E aí o Fernando mexendo, trabalhando, eu não perguntei, não fiz a minha pergunta, né? A gente, o Fernando comunicou com o Mancini, um tempo aí, toquei, travou o sistema, enfim. E aí nós ficamos conversando com o Mancini em off. Né? Algumas perguntas para o Mancini lá em off, sobre o Sub-20, questão de reforços, e por aí vai. Até que a situação foi resolvida, e no que foi resolvida, como o microfone já estava na minha mão, eu que abri a coletiva. Eu que abri aquela coletiva que está lá no canal do Goiás, certo? E aí, por prudência, né, o Fernando pediu que os demais repórteres perguntassem novamente, porque a gente não tinha informação se o que havia rolado antes se estava salvo ou não. Ok? E uma outra situação envolvendo o Fernando Lima. O Fernando Lima é assessor de imprensa, galera. E ele não é operador técnico, não. Ele é assessor de imprensa. Ok? E ali, aquele processo de live ali, você iniciar uma live, você checar a parafernália eletrônica, microfone, modular a mesa de som, ok? Áudio e tudo mais, isso aí não é função do assessor de imprensa não, irmão. Tá? Isso aí é algo muito mais da área técnica. Entendeu? Lá na Band News, eu faço reportagem. Eu não sento na mesa de áudio lá e vou trabalhar como operador na mesa de áudio. Tem o Moisés Vinícius lá. É um baita operador, Moisés Vinícius. Certo? Uma outra coisa. Então, isso aqui é o lado do Fernando Lima, ok? Só queria esclarecer o lado do Fernando Lima. Esclarecer ao mesmo tempo defender o Fernando, certo? Sobre o lado do Mancini. Depois eu chego no Goiás. Do Mancini. Cara, o Mancini, pra mim, normal a atitude dele, gente. Normal. O cara fica pé da vida mesmo, aí. O cara fica pé da vida mesmo, porque isso vira e mexe, acontece, tem algum tipo de problema, né? Em coletiva lá no Goiás. No ano passado tem uma coletiva do Mancini, lá no CT, que ela não foi postada no YouTube. A live não foi salva, entendeu? Um problema técnico no ano passado.
Problema técnico no ano passado. Enfim, o Mancini tem todo o direito dele de ficar pé da vida. Galera, eu me coloco de cá. Hoje mesmo lá no CT eu gravei um vídeo pra mandar pra Band News, ok? Mandei. Aí o pessoal, ó, o áudio tá ruim. Não tem condição de ser utilizado o seu vídeo não. Cara, eu fiquei pé da vida. Pé da vida. Quando eu tô ao vivo na rádio, que eu chamo e não sai no ar, cara, eu fico possesso da vida. Pé da vida. Pé da vida. Certo? E por aí vai. E por aí vai. Quando dá algo errado na transmissão de um jogo que envolve, de repente, um problema técnico, ou uma falha humana, ou é erro meu mesmo, cara, eu fico possesso, eu fico pilhado no 12. Pilhado no 12. E aí eu me coloco na situação do Mancini, porque ele já tinha respondido 4 perguntas, né? Do Pimenta, do Caio, do Vitor e do Da Onda. 4 perguntas. No mínimo ali, ele já tinha falado algo em torno de 6 a 8 minutos. De 6 a 8 minutos ele já tinha falado. Certo? Então, também eu não tiro a razão do Mancini, não. Ah, então quem que é o culpado, André? Quem que é o culpado? Gente, profissionais que passaram pelo Goiás nos últimos anos já falaram isso. Só não falaram em entrevista no microfone. Mas chegar no repórter cochichar, falam. Eu não vou nominar aqui porque eu não tenho gravação. Ok? Eu não tenho gravação. Mas eu já ouvi isso de profissionais que saíram do Goiás, que passaram pelo Goiás nos últimos anos. Eu já ouvi isso de conselheiros do Goiás que vão no CT. Galera, o CT do Goiás, deixa eu pegar até que é a palavra que eu escrevi aqui para eu... O CT do Goiás está defasado. Defasado. Para eu não utilizar a palavra arcaico, tá? Arcaico ou... Tinha uma outra palavra. Ele está defasado. Ele está desatualizado. O CT do Goiás, gente. Não é só com relação à questão da imprensa, não. Em vários setores, tá? Eu já vi críticas de pessoas que saíram do Goiás com relação à estrutura para o departamento médico, à estrutura para o departamento de fisioterapia, né? Tinha-se um projeto no passado aí de construir uma nova área para o profissional lá no CT, seria do lado da Avenida Ailê Pinheiro. Inclusive, a entrada para o CT seria lá pela Avenida Ailê Pinheiro, né? Os atletas iriam entrar por lá. Lá teria o alojamento para o profissional, a concentração para o profissional, academia nova, piscina nova, caixa de areia nova, novos gramados daquele lado ali, né? Novos não, os gramados já iriam atender, os dois que tem ali daquele lado, né? Uma nova sala de imprensa, restaurante, lá, uma nova sala de imprensa. Quantas vezes eu já fiz vídeo aqui no Fala Fera, quando vai apresentar um jogador, eu registro ele chegando na sala de imprensa, e aí eu viro, né, e pego os repórteres que estão na sala de imprensa. Quantas vezes eu ouvi nesses vídeos críticas dos internautas criticando a sala de imprensa do Goiás lá no CT? Entendeu? Então, galera, o culpado de tudo o que aconteceu hoje não é o Fernando Lima, não é o Mancini, é o CT que está defasado. O CT está defasado. Entendeu? Está defasado. E aí, até o Paulo Rogério colocou, né, que tem já a questão do centro de excelência, tem um parceiro já interessado em construir o centro de excelência lá no Coimbra Bueno. Eu não sei se o profissional também irá para o Coimbra Bueno com esse centro de excelência, né, que será moderno pra caramba, né, algo fenomenal. Até acredito que, de repente, o profissional vá para lá. Mas é isso aí, galera. É isso aí. O Goiás está defasado. O CT do Goiás, perdão. O CT está defasado. Isso aí é fato. Eu já ouvi isso de várias pessoas que trabalharam no Goiás nos últimos anos e deixaram Goiás. Tá? Desculpa me alongar aqui. É um vídeo longo, né? Quase já 15 minutos. Mas só para esclarecer essa situação aí, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Para mim não tem culpado. Não é o Fernando. Não é o Mancini. Me coloco totalmente na situação do Mancini.
Eu ficaria pé da vida, como eu fico, de cá também, no rádio esportivo, né? Como eu fico aqui, quando eu vou gravar vídeo, aí eu erro, tem que gravar de novo, eu fico puto, pé da vida. Pé da vida, né? E aí, da mesma forma, no ar na Band News, né? E aí eu não tiro a razão do Mancini, não. E também do Fernando, eu defendo o Fernando, gente. Eu sou testemunha, o horário que ele chega, ele testa antes os equipamentos. Eu tenho certeza absoluta que o que aconteceu hoje foi uma falha técnica. Falha técnica. Entendeu? E outra coisa que eu ressalto, o Fernando é assessor de imprensa. Ele não é operador técnico, não. Não é operador técnico, não. Tá? Eu não sei se lá no Flamengo é o assessor que faz tudo. Eu não sei se no Corinthians é o assessor que faz tudo. No Palmeiras é o assessor que faz tudo. Eu não sei como é que é a dinâmica nos clubes, né? Mas, enfim. Então, só para esclarecer a situação aqui, eu espero que tenha esclarecido para vocês, para mim, o meu sentimento, o culpado de tudo o que aconteceu hoje é a estrutura do CT do Goiás, que está defasada. Quantas vezes reforços foram apresentados esse ano? No ano passado eu fazia ele chegando na sala de imprensa, né? Aí eu girava a câmera, filmava os repórteres, né? Aí até os internautas vinham aqui no Fala Fera e criticavam a sala de imprensa do CT do Goiás. A sala de imprensa do estádio Ailê Pinheiro é fantástica. É fantástica. Nota 1000. Fantástica. Né? Mas a do CT não está à altura do Goiás. Não está à altura do Goiás. Isso é fato. E aí é o tal negócio. Logo, logo tem um novo centro. Logo, logo tem o Centro de Excelência do Goiás no Coelho Bueno. Então, tipo assim, compensa mexer em todo o CT nesse momento, o Parque Anguera? Sabe que daqui a pouco teremos um novo Centro de Excelência? Enfim. Será que compensa fazer uma nova sala de imprensa no CT? Fazer um investimento lá? Eu concordo com vocês. O que aconteceu hoje não pode acontecer mais. Não pode acontecer mais. Isso é fato. Mas aí eu não sei qual que é a solução de forma imediata. Agora, que para mim a culpa não é do Fernando, não é do Mancini, tá? Para mim, pelo meu sentimento, pelo meu feeling, por tudo que eu vejo quando eu vou no CT, tudo que eu relatei aqui é verdade, galera. Para mim, o CT do Goiás está defasado. Em algumas situações, em alguns pontos, tá? Gramado nota 1000. Parabéns aos funcionários do Goiás. Ao staff do Goiás que toma conta dos gramados. Maravilhosos os gramados, tá? Mas aí tem um bom tempo que eu não entro lá dentro, né? De fato, lá dentro, né? Departamento médico, departamento de fisioterapia, academia, a piscina, né? Tem uma eternidade que eu não entro lá dentro. É só chegar no CT e passar de imprensa. E vai no gramado, ver aquecimento e vai embora. Então, eu não posso falar o que está acontecendo lá dentro. Mas as pessoas que passaram pelo Goiás nos últimos anos falam isso. E que está defasado. Também já ouvi isso de alguns conselheiros do Goiás. Que o CT precisa de uma reforma geral. De uma reformulação geral. Tanto é que tinha o projeto do novo departamento de futebol profissional ser lá nessa área paralela à Avenida Ailê Pinheiro, que é do outro lado do CT, ok? A Avenida Guarapari, que passou a chamar Avenida Ailê Pinheiro. Inclusive, a entrada do profissional seria lá, pela Avenida Ailê Pinheiro. E lá teria nova academia, novo departamento médico, nova piscina, caixa de areia, restaurante, concentração, nova sala de imprensa, tudo isso lá. Do outro lado, tá? Eu até não sei o que virou esse projeto. As últimas informações que eu tive é que ele foi abortado, né? Mas enfim, vamos aguardar os próximos dias. Pessoal, então é só esse esclarecimento. Esse assunto aqui da minha parte morreu nesse vídeo. Não inventei nada, não aumentei nada, é puramente isso aí, tá? E aí, de agora em diante, eu prometi a sessão de abraços no final do vídeo, só para não ficar muito longo, tá? Deixa eu mandar aqui alguns abraços, tá? Em nome da Vedacil, em nome da Center Pisos, tá? A Vedacil de Goiás para o Brasil, Orgulho Goiana. Em nome da Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Um abraço ao DJ Mendeguel, né? Também ao Assis, lá em Ponte Alta.
Bom Jesus, Tocantins, ao José Costa Magalhães, ao Edson Moura, ao Edson Barbosa, ao Alessandro Justino, ao Renato Prates, né, do Bonde 256, né, um abraço ao Cabo Barcelar. Cadê um internauta aqui? Tem um internauta, ele tinha feito uma crítica, deixa eu anotar aqui, o Afonso Costa, ele criticou hoje a minha pergunta para o Mancini, né? E até lá na TV Goiás também tem um internauta que criticou a minha pergunta. Mas a pergunta que eu fiz para ele, o Mancini, hoje, foi a pergunta do internauta na live da última terça-feira aqui no Fala Fera. Na live da última terça-feira, esse internauta fez a pergunta e aí hoje eu só retransmiti ao Mancini, tá? Algo bem tranquilo, gente. Não tem nada de criar crise, fazer polêmica, não, gente. Eu acho, tá? Mesmo porque se eu achasse que fosse para criar polêmica ou crise, eu não teria feito. Tá? Uma pergunta totalmente tranquila. Galera, beleza pura? Ótimo restante sexta-feira para você, para sua família, ok? E aí, amanhã, eu voltarei com aquele vídeo amanhã é sábado, né? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã aqui no Fala Fera, tá certo? Abençoada noite, sexta-feira para você, para a família. E até amanhã, se o Papai do Céu permitir, às 7 horas da manhã, aqui no Fala Fera, ok? Até mais, pessoal.